dia, povo de Deus, a paz do Senhor, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida nessa manhã abençoada, quinta-feira, 22 de outubro, ano 2020. Eu sou pastora Patrícia Ranieri e este é o seu devocional matutino, Hora de Vencer, de segunda a sexta-feira. Tudo bem com você? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Madrugada levantou-se Gideão e todo o seu povo que com ele estava. E nós iniciamos uma série muito abençoada, uma série que nós vamos estar estudando sobre espiritualidade. Essa série, vamos com ela até o final do ano, serão 8 semanas, 40 dias, e esta série vai falar sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Por qual razão? Porque muitos estão vivendo o problema da espiritualidade doentia. Amém? E para tal, hoje, dia 3 da nossa série, eu quero trazer para você mais uma porção da palavra, dia 3 da nossa série. Embora nós começamos na segunda, mas ontem teve consagração, né? A nossa consagração online, então ontem não houve o devocional matutino Hora de Vencer, amém? Porque houve a palavra pela manhã, que é toda quarta-feira, pela internet, aqui nas redes sociais, a partir das 6 da manhã. Abra comigo, nesta hora, Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo 1. Nessa manhã nós vamos falar acerca, de ouvir. Sabe por quê? Às vezes, você está espiritualmente, emocionalmente doente por uma razão, por falta, de ouvir. Precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. Abra comigo Jonas, capítulo 1, versículos do 1 ao 4, a palavra do Senhor diz da seguinte maneira: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis. E descendo para Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a passagem e ele embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Palavra de Deus. Dentro desta devocional, nós hoje estamos conhecendo o personagem de Jonas. Jonas é um exemplo de profeta com caso de espiritualidade emocionalmente doentia. Ele ouve e ele serve a Deus, mas ele se recusa a ouvir o chamado de Deus. O chamado de Deus para ele amar e para ele mostrar misericórdia a Nínive, uma potência mundial daqueles dias, conhecida pelo seu comportamento violento, pelo seu comportamento selvagem. Mas Jonas, ao invés de ouvir a voz do chamado, ele foge na direção oposta. Ele vai para Tarsis, a Espanha dos dias atuais, a 3.800 quilômetros de distância. Agora eu te pergunto, por que Tarsis? Jonas escolheu Tarsis por um motivo.
Primeiro porque ela é muito mais emocionalmente do que a própria cidade de Nínive. Nínive era um antigo local com várias camadas de história destruída, camadas de história infeliz. Ir para Nínive para pregar não era uma incumbência, na verdade, cobiçada para um profeta hebreu. Para um profeta hebreu com boas referências, como Jonas. E quantas vezes, inclusive na atualidade, nessa época que nós estamos agora vivendo, nestes tempos, quantos não são os profetas de boa referência, que eles querem, na verdade, estarem em lugares que não têm esse perfil ou esse histórico de destruição, de infelicidade. Eu poderia dizer que são os lugares de periferia, de marginalidade, prostíbulos, lugares onde a obra que você vai fazer é o tipo de obra que não te vai colocar no holofote, né? Não é sobre os altares. São as obras que você faz e ninguém nem tem conhecimento de que você entra em dados lugares, que você alcança algumas pessoas ou pessoas específicas de um determinado segmento, grupo, enfim. Tarsis, em contrapartida, era outra coisa. Tarsis era exótica. Tarsis era aventura. E nas referências bíblicas, ela era um porto distante. E às vezes até idealizado. Está relatado em 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, que a frota de Salomão, ela ia buscar em Tarsis ouro, prata, marfim, macacos, pavões. Deu para entender, né? Em Tarsis nós podemos ter uma carreira religiosa sem precisar tratar com Deus. Só que Deus, Ele está querendo tratar conosco. O Senhor está querendo que ouçamos a voz do chamado, e do chamado inclusive para tratar conosco, no confronto. Entretanto, Jonas, ele foge disso. E Deus manda uma grande tempestade. Você já conhece a história. Jonas perde o controle da sua vida, ele perde o controle do seu destino, e Deus está procurando pessoas que queiram perder o controle da sua própria vida, do seu destino, para viver a vida que Ele tem para nós, o destino que Ele quer dar às nossas vidas. E ele é lançado para fora da embarcação, e ele é engolido por um grande peixe. E é do ventre do peixe que Jonas agora, ele começa a lutar com Deus em oração. A pergunta a ser considerada então nesta manhã, para a tua e para a minha jornada, de quinta-feira, hoje, 22 de outubro, a pergunta é a seguinte: que tempestades internas ou externas pode o próprio Deus estar mandando sobre nossas vidas como um sinal de que algo está errado, de que algo espiritualmente não está bem? Que sinais
Que tempestades não seriam estas? Deus mandando. Pense nisso. Eu quero orar com você. Fecha teus olhos. Senhor, que a tua vontade, Pai, neste dia, e não a minha, não a nossa, que ela venha a ser feita em nossas vidas. Tu sabes, ó Deus, como é fácil eu me chamar de cristão, mas depois eu ficar ocupada, esquecendo-me da tua vontade, esquecendo-me dos teus desejos. Senhor, perdoa-nos por este pecado. Ajuda-nos a ouvir-te. Precisamos ouvir a tua voz e dá-nos coragem para nos rendermos, ó Pai, corajosamente a ti. Porque isso, render ao Senhor, requer também valentia. Em nome de Jesus, Pai, esta minha oração, que possamos ouvir o teu chamado neste dia, no nome de Jesus. Você diz comigo a uma só voz: amém. Amém? Bem, eu vou ficando por aqui. Não me resta outra senão me despedir. Deus abençoe o seu dia. Ouça a voz de Deus. Identifique quais são essas tempestades aí, viu? Que internas ou externas, é o próprio Deus mandando. Amém? Como um sinal de que algo não está bem espiritualmente. Busque de Deus. Fique em silêncio uns 2 minutinhos para que Ele fale contigo. Deus abençoe. Permitindo o Senhor, eu volto amanhã, sexta-feira. Forte abraço. A paz. Tchau. E se for bênção para você, compartilha para outros também, nesta jornada, serem sarados por Deus. Tchau. E todo o seu povo Que com ele estava